Muito bem, estamos no ar com mais um boletim muito importante para você, produtor, principalmente porque estamos prestes a iniciar a próxima safra a partir de setembro, a partir de meados de setembro. Algumas regiões já estão autorizadas a iniciar o plantio e você, produtor, sabe melhor do que eu, sabe melhor do que todo mundo, o momento exato de entrar para plantar, o momento de conduzir a sua lavoura, as estratégias para melhor produção e melhor eficiência do seu resultado na propriedade. No entanto, tem uma questão que ainda é preciso ter atenção, é a comercialização. Como traçar uma estratégia eficiente de comercialização? Como evitar o sobe e desce, as variações drásticas, enfim, como entender o mercado e participar da melhor forma possível, garantindo aí os melhores resultados na hora da venda do seu produto. Tem aquele velho chavão da agricultura que o produtor sabe muito bem conduzir o trabalho dele da porteira para dentro, mas da porteira para fora ainda tem muito que aprender. E é isso que a gente vai ajudar o produtor hoje, através de dicas muito importantes, exemplos, práticas, enfim, trazidas aí pelo Rabobank. Quem está comigo aqui é o José Caixeta, gerente de Rural Sales do Rabobank. Vamos mostrar o Zé Caixeta. Seja bem-vindo, Caixeta. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Alex. Bom dia. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Muito bom. E temos também a participação do Vitor Iqueda. O Vitor está sempre participando aqui com a gente, analista de grãos lá do Rabobank. Bom dia, Vitor. Obrigado pela participação. Seja bem-vindo. Bom dia, Alex. É uma honra estar aqui novamente com vocês, poder compartilhar um pouquinho mais desse tema tão importante que é a comercialização. Muito bem. Então, vamos começar, gente. Vamos tentar trazer aqui essa discussão para o produtor, principalmente para fazê-lo entender que estratégia é importante também. Por que uma boa estratégia de comercialização, um bom planejamento de comercialização é tão importante, tão fundamental como o planejamento de plantio, de safra, enfim, de andamento da lavoura, hein? Vamos começar com o Caixeta, na sequência o Vitor responde. Pode ser, Caixeta? Pode. Eu acho que, Alex, essa conversa a gente tem tido já há algum tempo com os nossos clientes em palestras, reuniões, visitas, discutindo a importância de você ter uma maneira de fazer a comercialização, diminuir a subjetividade da venda, evoluir, como você disse, da porteira para fora, formalizando um processo de comercialização. Eu acho que o produtor nos últimos 30 anos, aí a gente vê os produtores, eles se desenvolveram muito, como você disse, na escolha do material, da semente melhor para determinada região, do manejo agrícola, do melhor fertilizante, do melhor momento de plantar, melhor momento de colher, mas a gente vê em muitos casos a comercialização ainda ser feita da mesma maneira que era há mais de 30 anos atrás, que é uma maneira que o produtor ele imagina que o preço está bom e aí ele vende, sem uma métrica, sem uma fundamentação, digamos assim, uma programação mais formal. Eu acho que essa é a proposta que a gente traz para os clientes, de pensar numa maneira de fazer isso de uma maneira menos subjetiva. Essa forma intuitiva, Vitor, traz consequência para o produtor, essa forma intuitiva de comercializar? Acho que basicamente muitas vezes se busca somente o maior preço, mas a gente sabe que muitas vezes é muito importante o produtor avaliar no momento da comercialização não só a variável preço, mas basicamente avaliar também a questão da margem. Então, basicamente, orientar a venda dele através da margem, definir um preço, mas através de uma margem, né? Então, ali que ele consegue fazer um planejamento. Acho que isso que o Caixeta pontuou é bem interessante, é trazer aquele mesmo planejamento e todo o carinho que se tem no momento de fazer um planejamento de safra agrícola no campo, para
comercialização, porque no final das contas, quando a gente analisa o resultado financeiro, o resultado econômico de um ano safra, muitas vezes uma comercialização em um momento não ideal, não adequado, ele acaba tendo, no final das contas, em termos de receita, o mesmo impacto de uma perda de produtividade, né? Então, realmente, muito se foca em ganho de produtividade e às vezes não se dá a mesma atenção à comercialização. E outro ponto que até depois o Caixeta pode explicar de uma forma mais interessante, o porquê que a gente trouxe um pouco dessa temática. É um tema muito moderno quando se fala de mundo empresarial, mas é exatamente trabalhar com alguns conceitos de economia comportamental. Eu acho que isso é a grande questão de se trazer essa discussão de política de comercialização e estratégia de comercialização, realmente sair um pouco das armadilhas que a economia comportamental pode trazer ao negócio. Traduz então para a gente, Caixeta, o que é essa economia comportamental e como fugir dela? Eu acho que assim, a decisão de venda da soja, ou do café, ou do milho, ou de qualquer commodity que o produtor tem que tomar, ele no final ele é uma decisão financeira, de uma decisão de comportamento financeiro, de ter lucro ou prejuízo no final. E aí ele entra dentro do escopo da economia comportamental, que diz assim, o ser humano ele tem, pela sua o histórico de sobrevivência, pelo desenvolvimento do nosso cérebro, a gente tem algumas armadilhas que fazem nós tomarmos decisões financeiras incorretas por algumas armadilhas que nós mesmos já trazemos dentro de nós, que é assim, muitas vezes o excesso de confiança faz com que a gente tome decisão financeira, não só a venda da commodity, mas qualquer decisão financeira incorreta, errada, a ganância. Sempre o ser humano ele tem a necessidade de querer ganhar mais e procurar mais. Algumas dessas então, excesso de confiança, ganância, ancoragem em cenários passados. Então, muitas vezes você imagina o seguinte, eu vendi milho em 2020 a 55, a 50, então eu vou esperar que o ano que vem eu venda a 50 de novo. Não, mas se a gente não tiver o mesmo cenário de exportação, no ano que vem vai ser outra coisa. Então, você ancorar decisões ao passado, se não é o mesmo cenário atual, também te leva a tomada de erros desse tipo. A responsabilidade, o fato do produtor ser responsável pelo lucro ou prejuízo dele, ele não dever satisfação para vamos dizer assim, para um acionista, ou para um diretor, ou para alguém que ele deva a responsabilidade, faz com que ele tome mais risco. Então, tá 100, eu vou esperar chegar a 110. Porque se eu vender a 90, eu não tenho responsabilidade ou eu não tenho satisfação para dar para ninguém. E aí, por último, é o medo de perder, que aí a gente vê o quê? O produtor não vende, não vende, não vende, aí de repente começa a cair, aí ele vende tudo de uma vez. Por quê? O medo de perder é duas vezes do que a vontade de ganhar. Isso para o ser humano em geral, não é só para o produtor. E isso faz com que você cometa erros. Então, a estratégia de você ter uma política de comercialização formal, ela vai te ajudar a fugir desses erros. Muito bem, você falou de armadilhas aí. Então, na prática, aonde começa, ou, enfim, a estratégia bem feita de comercialização, ela deve começar em que ponto, Caixeta? A gente começa a dizer assim, começa na definição do custo, depois da margem que você espera. Você primeiro tem o seu custo, quanto você espera ter de margem, e aí a definição do seu preço-alvo. Acho que o Vitor pode falar melhor até. Exatamente. Eu acredito que até essa questão de um planejamento pré-safra, da mesma forma que se faz muitas métricas para a parte agronômica, a parte de campo, incluir nessa discussão também os parâmetros de comercialização vai ser muito importante. Como o Caixeta falou, talvez um primeiro parâmetro é ter pelo menos o custo para ver qual preço você busca esse ano baseado na margem que você espera. E depois, a partir daí, o que a gente sugere é que se definam alguns padrões de vendas, ou seja, pré-plantio, custeio. Eu vou definir alguns volumes em que eu vou fazer a comercialização durante esses períodos e, obviamente, que você não precisa ficar engessado. Acho que, obviamente, a gente fala muito de questões de intervalos. Então, vamos supor, meu custo por saca é R$50 por saca. Se o preço bater 80, eu estou com uma margem que para mim é satisfatória. Mas se bater 88, ao invés de vender
10 mil sacas, por que não vender 15 mil? Já que está 10% acima do meu preço-alvo para aquele momento. E o contrário também. Vamos supor, se você estava esperando 80, o preço está 70, se naquele período eu vou vender 10 mil sacas, mas meu custo é 50, ou seja, o 70 está acima do meu 50, por que não vender aí, ao invés de 10 mil, pelo menos umas 2, 3 mil sacas, por exemplo, de soja, como uma forma de, por exemplo, vai que esse preço piora, mas pelo menos eu já garanti uma parte a R$ 70, que está me dando uma margem acima dos R$ 50, que é meu custo. Então, definir pré-safra, qual vai ser a sua estratégia? Isso é muito importante, a gente fala, parece meio antigo, mas é formalizar no papel mesmo, é colocar num papel alguns números, algumas métricas, tudo aquilo que o produtor já, de certa forma, faz intuitivamente. Por exemplo, se batesse 80, 80 eu acho que tá bom, vou fazer a venda. Mas isso está documentado, e está documentado não somente para você mesmo tomar uma decisão de uma maneira mais racional, mas também alinhada com seus sócios. De repente, ali nesse cenário, se são 2 ou 3 irmãos, os 3 estão alinhados que um patamar de preços foi definido pelos 3, e isso acaba reduzindo até uma das vantagens que a gente fala da política de comercialização, e depois a gente vai falar com mais detalhes, é reduzir a volatilidade de resultados, ou seja, que você evite que as suas margens oscilem muito ao longo dos anos. Mais um segundo ponto é reduzir o ruído entre acionistas. A gente sabe que o negócio agrícola é cada vez mais familiar, tem mais sócios envolvidos quando a gente fala de negócios familiares, e obviamente que definindo esses parâmetros e estando documentado no papel assinado, eu acho que você acaba fazendo com que, se eu vendi a 80 é porque nós 3 ou nós 4, dependendo do número de irmãos, definimos que R$ 80 era um preço bom. Muito bem. Cacheta, o Vitor citou aí alguns momentos, por exemplo, ele citou pré-plantio, custeio, enfim, dá para fazer essa calendarização do momento ideal de venda? Isso, e isso vai ser, vamos dizer assim, vai depender de cada região, vai depender do apetite de risco do produtor ou não. O que a gente traz como exemplo, você pode estender um ano safra por mais de 12 meses, se você pensar até em pré-custeio, depois custeio, depois você pode dividir em vários períodos esse período de uma safra de soja ou de algodão ou de qualquer outra commodity que o produtor venha plantar. A ideia é que você, dentro da sua realidade, da sua commodity, da sua região, você faça essa divisão. Bom, durante o pré-custeio, eu pretendo no mínimo vender quantos por cento e vender no máximo quantos por cento. Você já definir em qual intervalo você vai oscilar. No custeio, eu vou sair de 10% e avançar para 30%. E o preço que eu busco é 25% de margem. Então, atingiu aquele preço, dado o seu custo, dado a margem que você espera, você vai vender aqueles 30% programado naquele momento. E se o preço subir muito mais, você pode aumentar, já prever dentro da sua política de comercialização, já prevê um aumento, superou 10% do que eu gostaria de margem, eu aumento 20% as minhas vendas, diminuo o que sobra para eu vender para os próximos períodos. E aí, dessa maneira, você vai estar sempre vendendo alguma coisa de forma mais estruturada, né? De forma mais pensada e programada. A ideia principal disso não é que o cliente vai acertar o melhor momento. A ideia é que ele vai sempre buscar a margem dele e no longo de anos ele vai ter uma margem muito menos volátil. E a gente sabe que volatilidade é sinônimo de risco. Então, quanto menos volatilidade, menor o risco. E aí, quando você mostra para os seus parceiros, para os bancos, para os seus sócios, uma volatilidade menor, você vai conseguir diminuir também seus custos financeiros e seu custo de captação de recursos. Tudo isso é benefício de ter menos volatilidade também. Vitor, na prática, essa redução da volatilidade, ela ajuda o produtor de que forma? Bom, vamos supor o seguinte, a gente até comenta, né? Se você perguntar para algum produtor, qual que é a sua margem média dos últimos 10 anos? Vamos supor que ele fale, minha margem média é 25%. Você concorda que uma coisa é um produtor falar que tem uma média de 25%, sendo que no ano ele tem 50%, no ano ele tem 0%.
e diferente daquele que um ano tem 20, um ano tem 30 e fica sempre nesse intervalo de 20 a 30 e fica nos mesmos 25% de média. O que acontece? Você tem uma volatilidade grande de resultados, vamos supor que no ano você teve 50% de resultado de margem. Você faz todo um planejamento ali para frente, considerando que aquilo vai ser o seu padrão. Só que o que acontece? Se você não tem um planejamento ali para frente, no ano seguinte essa margem vem a zero, você provavelmente vai ter dificuldades de pagar os seus investimentos que você fez quando a margem estava 50%. E a mesma coisa ao contrário, você deu zero, você fala, putz, esse ano eu não vou fazer nenhum investimento porque minha margem deu zero. Mas no ano seguinte você tem 50. Acho que talvez para a sustentabilidade do negócio, pensando no longo prazo, quanto menor essa variação, melhor o produtor consegue se planejar para investimentos, para continuar crescendo de uma forma sustentável a sua produção, a sua receita, incluindo novas pessoas na atividade. Então, realmente, eu acho que essa é um grande ponto positivo de você ter uma menor volatilidade de resultados quando a gente fala de margem. Então, é previsibilidade e talvez até para pensando em investimentos e crescimento, acho que é melhor você ter uma variação menor do que você ter grandes variações no médio e longo prazo. Então, acho que realmente isso é a grande questão de você reduzir a volatilidade dos resultados. Ô Cacheta, como é que a previsibilidade ajuda enfim, nos investimentos ou na decisão de novos investimentos? Se você consegue demonstrar com o seu histórico de receita que você tem menos volatilidade, ou seja, no ano em que é muito bom para o mercado igual este ano, você vai acertar o melhor momento? Não, mas você vai ter um ano bom. E no ano que você, vamos dizer assim, o mercado vai sofrer mais com o preço, você também vai sofrer, mas você não vai pegar o pior preço. Então, a ideia de você ter mais previsibilidade é que você consegue imaginar que a sua receita é 30%, é 25%, com constância, você pode programar melhor seus investimentos de CAPEX, pode melhorar a sua previsibilidade de receita para o sistema financeiro, para que você consiga captar recursos a preços, vamos dizer assim, mais justos, porque você consegue demonstrar que o seu custo ele é, vamos dizer assim, muito mais constante as suas receitas também. Eu acho que esse que é o principal ponto. Muito bem. Vitor, mesma pergunta para você. Previsibilidade ajuda a melhorar os investimentos na propriedade? Eu creio que sim, porque muitas vezes, vamos supor, vamos trazer para um exemplo prático, um produtor que construiu um silo pensando em que ele vai ter um pagamento aí num prazo X de anos. Obviamente que essa previsibilidade, isso pensando no silo como investimento, ou se não quiser pegar o silo, quiser pegar como vou comprar uma propriedade, uma terra, uma área maior. Então o que acontece? Se você tem um ano, como o Cacheta falou, assim, fica um pouco estranho falar nesse momento, porque realmente esse ano o que aconteceu foi que os preços foram subindo, especialmente pela questão da desvalorização cambial e tudo mais, né, trazendo um pouco para o mercado, mas não há muito tempo atrás, e eu lembro até que, se eu não me engano, em 2017 e mesmo em 2019, no período de colheita, o preço da soja ele teve ele caiu bastante, né? Então, o que acontece? Num ano bom, você tem um resultado, vamos dizer que todo mundo esse ano, na safra 19 e 20, acabou tendo um resultado positivo, mesmo com os preços subindo agora no final. Obviamente, quem deixou e conseguiu vender agora nesses patamares espetaculares está tendo margens maiores. Mas vamos pensar 1 ou 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando o cenário foi inverso e o preço da soja caiu. De repente, aquele produtor que deixou para comercializar tudo na colheita ali, pegou um preço que proporcionava uma margem, se eu não me engano, de menos de 10%, né? Então, o que acontece? Todo aquele seu planejamento para investimento, você acaba tendo nesse ano, em que o preço é menor, uma maior dificuldade para pagamento. Então, realmente, essa é a grande sacada, você reduzir esses resultados, para que no ano bom você participe e tenha um resultado que vai ser bom para todo mundo, mas no ano que é ruim, que alguns ficam mais expostos a resultados negativos, prejuízo, você pelo menos não tenha prejuízo e consiga honrar aí com todo o seu planejamento de investimentos e todo o pagamento que você tem para fazer dali em diante. Muito bem, vamos tomar como base o que aconteceu. Eu sei que é fora da curva, mas por ser justamente o excepcional, para a gente tentar entender e enfim, tentar fazer as perguntas que o produtor faria. Lá no ano passado, quando eu olhava para o cenário desse ano, e quando a soja chegou ali nos seus 80, 90 reais,
pelo meu histórico, era um grande preço. E agora que a soja está 120, como é que fica o arrependimento da negociação naquele momento? Qual que é o argumento que a gente pode usar aí para colocar para o produtor que o que ele fez lá atrás não foi errado? Porque quando ele analisa os dois momentos, ele acha que ele perdeu, né, Vitor? Bom, eu acho que você trouxe um exemplo bom, porque agora a gente está olhando para o retrovisor e viu o que aconteceu. Mas vamos pensar agora no exercício daqui para frente. O que nós estamos ouvindo, por exemplo, no mercado? O produtor está fazendo comercialização para soja 21, 22. Então, o que acontece? Esse mesmo patamar de preço que agora para ele é bom e que pode ser que ele deixou de aproveitar alguma oportunidade, da mesma forma, ele já está tentando fazer uma antecipação da venda da safra 21, 22, pensando que o movimento contrário também pode acontecer. Então, eu acho que o racional, ele acaba sendo bem dessa forma, o Alex. Acho que realmente, naquele momento, era um momento interessante. Obviamente que ele não. Dificilmente o produtor comercializou 100% da safra dele aos 80, vamos por esses números que a gente usou, R$ 80 no ano passado. Provavelmente ele deixou ali uns 20 ou 30%, que a gente sabe que é natural deixar para comercializar na safra, porque a gente pode ter algum risco de perda de produtividade. Então, a gente, por exemplo, nem fala que o produtor tem que vender 100% de forma antecipada. Uma parte ele tem que realmente deixar para vender quando ele colhe e tem um resultado específico na mão, e ele aproveitou esses patamares acima de R$ 100 em algumas regiões. E o que acontece? Agora, olhando para frente, ele já começa a se planejar e ter exatamente essa questão, por exemplo, para 2021, 2022, muitas vezes ele não tem nem os custos dele formado, mas assim, uma parte ele já sabe que ele vai ter o custo com mão de obra, algumas coisas que são um pouco mais, estão mais na mão dele, né? Fixo, né? Então, o que acontece? Da mesma forma, ele já está vendo que para 21, 22, esse mesmo patamar de preço que dá 19, 20 tá bom agora, ele está gerando oportunidades para 21, 22 e ele está, na verdade, se precavendo de um movimento contrário. Então, por mais que ele fale, putz, eu me arrependi de não ter deixado tudo agora, mas ao menos ele está aproveitando para fazer uma venda para daqui 2 anos, aproveitando exatamente esse momento atual, porque o preço pode inverter. Então, acho que o histórico mostra que os preços podem variar e por isso que é muito importante estar atento e realmente definir alguns parâmetros, como o Cacheta falou, você define alguns intervalos. Para 21, 22, você não vai falar para o produtor não deve pegar e falar assim, pô, vou vender 100% do que eu planejo produzir daqui 2 anos, porque é um risco muito grande de você não conseguir performar e não ter esse volume. Mas, pô, se 20% do meu custo eu consigo, fixo, acredito que eu consigo aproveitar esse patamar de preços e ter bons valores, então acho que por que não chegar a 20% agora, 30% que seja? Então acho que essa que é o racional. Então, olhar no retrovisor, você pode se arrepender, mas você olhando para frente, você fala assim, poxa, mas acho que eu consigo ter uma. Eu pelo menos me alivio do risco desse preço cair, eu já garanto alguma coisa. Então, acho que tem que separar um pouco o spot, né, o disponível, com o que a gente está olhando para frente. Né? Então, Cacheta. Uma coisa que complementa isso que o Vitor está falando, que a gente sempre fala para os clientes, assim, olhar para o passado e dizer que você fez certo ou errado agora é mais fácil, né? O difícil e assim, tomara que o produtor venda a soja 100, 110, 20, 30% e seja o pior preço. Tomara que esse preço continue subindo. Para ele é bom, né? Essa é a ideia. Mais do que contabilizar o que ele perdeu, ele tem que entender o que ele colocou no bolso no final das contas. É o que a gente fala sobre o hedge, que no final é essa questão de segurar o preço e definir a sua margem. A ideia do hedge é que você garante um preço e abre mão de ter um preço muito melhor para ter certeza que você não vai perder. Então você garante um preço e abre mão de ganhar mais para ter certeza que você não vai perder. Então a ideia é essa. Pode ser que 110 daqui um ano não seja o melhor preço. Pode ser que, se eu não tivesse vendido nada, não tivesse ouvido o que o pessoal falou aquele dia na entrevista e estivesse vendendo hoje a 150, tudo bem, ele pode dizer isso, mas pode ser que esteja 70 daqui a um ano. Então, era melhor que ele vendesse um pouco. E é impossível prever o futuro. Tem pergunta aqui, a Carla de Campinas pergunta o seguinte: e por que, apesar de tudo isso, de todos esses riscos que o produtor tem, ele ainda é reticente em investir e procurar ferramentas de comercialização e proteção de preços? Bom, eu acho assim, uma coisa que é nítida, que a gente vê, assim, o produtor ele ganhou
muita competitividade e escala nos últimos anos, melhorando tudo que a gente disse lá no começo, melhorando os materiais, melhorando o maquinário, melhorando o manejo do plantio, e assim, a gente percebeu que a comercialização, como ela vinha sendo feita nos últimos anos, ela não era assim o principal ponto para ele melhorar. E o que a gente percebe é que esse cenário vem mudando. E aí a resposta para ela é que assim, a gente sim estava num momento em que isso não era olhado pelos produtores, mas cada vez mais está sendo olhado e está fazendo muita diferença. Eu acho que Vitor tem sentido a mesma coisa, né, Vitor? Não, exatamente, acho que toda essa questão mesmo agora, o produtor, igual a gente falou, já pensando em negócios para 21, 22, como já se ouve, por exemplo, no Mato Grosso, é um claro exemplo de como está se buscando cada vez mais se antecipar a risco e evitar problemas que você pode ter em questões de perdas e prejuízos, né? Muito bem. Tem participação também do Valdinei Zavarizi, ele é de Campo Mourão lá no Paraná. Na verdade, eu acho que o Valdinei quer entender na prática, né, como é que essa questão funciona. Ele pergunta o seguinte: qual a previsão dos próximos meses para soja e milho? Tendo em vista essa possibilidade, o que eu faço primeiro? Vendo a soja ou vendo o milho? Qual que eu devo segurar mais? Enfim, dá para pensar em estratégias de comercialização de produtos diferentes também dentro desse modelo que vocês estão propondo, Vitor? Bom, eu creio que é importante, obviamente que, acho que o inicial aqui, acho que da discussão, quando a gente fala de venda e comercialização, é, na minha opinião agora, por exemplo, lá em Campo Mourão, você vai estar plantando a sua soja, provavelmente você já está com o seu custo fechado, provavelmente você já está com uma parte dos seus custos do milho safrinha do ano que vem também fechados. O grande ponto, pelo menos acho que primeiro parâmetro de venda que eu acho que tem que ser definido, é você pelo menos plantar com parte dos seus custos ou os seus custos na totalidade de certa forma, protegidos. O que é isso? Então, eu vou chegar, pessoal, por exemplo, eu vou plantar minha soja, mas pelo menos o meu custo, o equivalente ao meu custo, eu já comercializei. E o mesmo para milho. E na minha opinião, pelo menos analisando agora, ele quer a pergunta que vem focada exatamente, por exemplo, na safra 2021. O que a gente percebe é que até as relações de troca, de certa forma, ou seja, quanto que custa em sacas por hectare, dado o atual momento que a gente tem tanto de preço de soja quanto o preço do milho, ele aparentemente estão dando relações de trocas relativamente favoráveis, ou seja, você já consegue, de certa forma, travar os seus custos, o mínimo que eu preciso produzir, para que eu consiga pelo menos pagar meus custos. Então, acho que a estratégia de comercialização começa por aí. Eu vou, antes de plantar, pelo menos já chegar com meus custos definidos e evitar que qualquer risco de que, por exemplo, eu vou plantar e corro o risco de não conseguir produzir sequer o suficiente para eu pagar meus custos. Cacheta? Eu acho que o Vitor é o nosso, vamos dizer, nosso especialista em preço, e eu acho que a gente sempre está conversando isso com os clientes. Dizer qual é o melhor momento para você vender ou não é difícil. O que é possível a gente dizer é se o preço atual remunera ou ele paga os custos dele. Então a gente percebe que esse ano existe um risco bastante significativo do produtor está formando a safra com custo alto, e se ele ficar com a expectativa de que o preço vai continuar subindo e não travar nada, ele corre o risco muito grande de não chegar na colheita e esse preço ter voltado. Da soja está abaixo de 80, 70 reais. Não acho que isso vai acontecer, mas existe o risco, e pode acontecer também do milho voltar. Então, ele formar custo num nível elevado de preço, e quando ele for colher, comercializar, esse preço não pagar esse custo. Então, por isso que o Vitor está falando, assim, independente da expectativa em relação ao preço, que é de alta ou de baixa, o que a gente tem hoje é custos um pouco mais elevados, mas preços atrativos. Então, o mínimo que ele deveria fazer é vender o custo. E assim, já proteger uma parte da margem, eu acho que vai depender um pouco do apetite de risco de cada produtor, mas dado o momento que a gente está e a margem histórica que a gente percebe em todas as regiões, eu acho que é interessante avançar. Como a gente vê a comercialização mais avançada do que os outros anos. Isso, de maneira geral, está acontecendo.
Muito bem. A Kátia Olina, aqui de Mogi Guaçu, pergunta o seguinte: o mercado brasileiro ainda carece de conteúdo educativo eficiente para promover essa comercialização estratégica? Eu creio que é um tópico bem relevante, né? Como a gente falou, a gente traz um pouco aqui para a discussão. O Cacheta, por exemplo, elencou pontos de economia comportamental. É algo que é assim bem moderno na área da economia, né? Que tem se discutido com grandes empresas e tudo mais. Então a gente está trazendo essa realidade. A gente, como Rabobank, por ser um banco focado no agronegócio, a gente tem uma área de pesquisa, a gente fornecer o conhecimento como um dos nossos pilares, por exemplo. Eu acho que é uma forma da gente cada vez mais tentar traduzir um pouco do que acontece no mercado financeiro para a realidade do produtor agrícola. Isso, desde que nós estamos no Brasil há mais de 20 anos, a gente faz isso e trazendo um pouco dessa questão, aspectos não só do mercado financeiro ao produtor, mas aspectos do que está acontecendo na ponta do consumidor final, com o que o produtor deve investir na questão de produção. Então, acho que são vários pontos em que a gente tenta, de certa forma, disseminar o conhecimento, e é interessante que essa pauta da comercialização, e o Cacheta tá aqui comigo, a gente já discute ela há 2 ou 3 anos com os nossos clientes, que foi, na verdade, uma demanda deles mesmos, assim, falou assim, poxa, a gente queria entender como que uma grande empresa do setor, não precisa nem ser do agrícola, mas como é que ela faz a venda dela, como é que ela comercializa, como é que a gente pode traduzir isso para a minha realidade como produtor de soja, produtor de milho, produtor de algodão, produtor de café, ou o que seja. Então, acho que realmente carece sim, mas a gente tenta, a passos de formiguinha, mas sempre de certa forma, trazer o que há de mais novo e o que há de conhecimento lá fora, o que está sendo aplicado para outros setores, para o agronegócio como uma forma de trazer uma sustentabilidade para o setor, se o setor realmente se ficar mais forte, eu acho que realmente a comercialização, assim como a gente ficou forte e é conhecido como grandes produtores de várias commodities, grandes exportadores de várias commodities, trazer essa realidade ao produtor é um desafio e a gente tenta aos poucos trazer isso e até esse convite mesmo que vocês fizeram para a gente trazer esse tema no Notícias Agrícolas, que tem uma grande dispersão, com a grande acesso com muitas pessoas ouvindo, acho que é um tema que é importante, que aos poucos ajuda a gente a disseminar um pouco mais, nós como Rabobank, esse conhecimento e essa pauta que é a comercialização. Muito Era bem. exatamente isso que eu ia falar, Alex, que o Vitor está falando. Eu acho que a Kátia está coberta de razão. Falta muito esse assunto na pauta e na educação mesmo dos produtores. Eu acho que é uma contribuição que o Notícias Agrícolas está dando, porque a gente a gente tem treinamento que a gente faz com nossos clientes, já fizemos alguns treinamentos, eu e o Vitor, a gente já fez muitas apresentações da onde a gente tem as agências, mas o banco tem cerca de 1.500 clientes, então para a gente atingir com essa discussão mais clientes, fica difícil, e a gente percebe que é um assunto que não vem à pauta muitas vezes, né? Agora, ô Vitor, quando a gente analisa segmentos, por exemplo, a comercialização da soja, tem regra nessa comercialização? Dá para fugir dessa volatilidade, ou pelo menos dá para entender como é que essa volatilidade funciona? Como é que é isso na prática? Bom, analisando o histórico dos últimos 5 anos e analisando tanto a volatilidade do preço da commodity soja em si em Chicago, mas também do câmbio, e esse ano até o câmbio exercendo uma variação muito maior, historicamente o que nós avaliamos é que a soja tem uma volatilidade anualizada ao redor de 20 a 21%. O que isso quer dizer? Se hoje a gente tem um preço de R$ 100, nada impede, historicamente falando, que ano que vem essa soja vai estar 120 ou que ela pode cair para 80. Historicamente falando, é isso que, se a gente pega as variações acumuladas diárias e acumula para um ano para mais ou para menos, é isso que a gente consegue ver historicamente. Então, aí que mora o risco. Então, vamos supor, se você, como o Cacheta falou, você fez ali sua cotação dos insumos, fechou seu custo a um câmbio assim, de 5,40, 5,50, e se esse câmbio ano que vem, na hora que você for comercializar a soja, tiver 4,20, 4,30, aí que mora o risco, porque obviamente daí os preços em reais também vão ser impactados. E trazendo um pouco o que você perguntou, até essa questão, outros setores, o que o pessoal faz? Eu sugiro, assim, existem muitas empresas listadas em bolsas que, por exemplo, elas têm a política de comercialização dela disponíveis para os seus acionistas. Então, o que ela coloca? Ela coloca lá claramente, no meu período, no meu primeiro semestre de um ano, eu vou comercializo ou 0 ou até 30%. No meu segundo semestre, eu comercializo de 30, no mínimo 30 ou até 50. Então, você tem alguns intervalos e isso tem disponível até na internet, para quem tiver curiosidade, procurar, escreve
política de comercialização de algumas empresas, que você vai poder ver claramente ali como que elas costumam trazer. Porque acontece, essas empresas são listadas em bolsa, elas prometem ao acionista dela que elas vão dar um retorno de 25% esse ano. Então, o que acontece? Muitas delas são muito frias nesse sentido. Se deu 25%, eu comercializo 70% do que eu tô. Se o preço já está dando essa possibilidade, elas são bem agressivas e fazem um volume já grande, porque ela prometeu para o acionista dela que ela conseguiria performar dessa forma. E a gente tenta trazer um pouco que isso também seja aplicável para negócios familiares, onde você também tem um ambiente de sócios, né? Irmãos, primos, que seja, né? Cacheta, você quer comentar alguma coisa? Eu acho que esse treinamento que a gente faz, essa discussão que a gente faz, foi baseada exatamente nisso, né? E acho que o grande benefício é você diminuir esse ruído entre os acionistas, não ter essa discussão, vendeu no momento certo, vendeu no momento errado, falei para você não vender. Assim, se está escrito, se é um documento formal que você pode revisar ele no decorrer da safra, mas se você tem esse documentado e formalizado, não tem discussão. A gente concordou que 80 era um preço bom. Ok, está 110 hoje, mas 80 era um preço bom e a gente teve realmente. Agora vamos pensar no ano que vem. Não vamos mais discutir esse ano. Muito bem. Senhores, é um tema muito pertinente, enfim, é um tema que merece muita discussão ainda, e principalmente a participação do produtor para trazer para a gente as dúvidas que ele tem, né? Como é que ele coloca isso na prática, como é que ele faz, enfim, como é que ele evolui nesse tema, é muito importante. Por isso, eu aproveito para deixar o espaço aberto para que os produtores participem e que a gente possa, num segundo momento, trazer tanto o Cacheta quanto o Vitor de volta aqui para essa discussão, para a gente aprofundar o assunto. Essa nossa primeira conversa, obviamente, foi justamente para mostrar a importância de se fazer, como você faz no seu plantio, na sua condução de lavoura, se fazer o planejamento também da comercialização e evitar surpresas, principalmente fugir da tal volatilidade dos preços. E me parece que isso ficou bem claro. Por isso eu queria que vocês fizessem, cada um, as suas considerações aí do tema e mostrassem para o produtor, principalmente, o que eles ganham ao adotar esse planejamento estratégico da comercialização. Cacheta, pode começar por você? Eu acho que o que eles ganham efetivamente é a diminuição do risco da atividade deles. Eu acho que esse é o principal ponto. E diminuindo o risco, eles aumentam a competitividade, diminui o custo financeiro, diminui o ruído entre os clientes. E uma coisa que a gente ouviu, que o Vitor até costumava comentar, é assim, muitos produtores falam assim, a política de comercialização, ela, na verdade, ela não fez eu ganhar mais, mas fez eu não ter dor de barriga, de tanto medo que eu não tinha vendido num outro momento. Então, além de tudo, ele traz para o produtor muito mais conforto e previsibilidade e menos medo do futuro. Não é, Vitor? Exato, acho que a consideração final que eu faço, assim, a gente sabe que a agricultura brasileira teve desenvolvimento muito grande, realmente quem chegou, quem está no negócio até hoje, realmente são pessoas que sempre planejaram, fizeram muitas programações. Eu acho que realmente, na verdade, a gente até comenta, né? A política de comercialização, ela nada mais é do que formalizar o que o produtor já faz de muitas formas, de uma forma intuitiva. Então, é deixar só aquela questão do tipo, eu acho que o 80 é bom, para você se convencer, puto, um 80 é bom porque ele está me dando uma margem X. Acho que isso e por isso que quando bater 80 ou quando bater um preço que eu definir, eu vou fazer uma parte da comercialização. Está documentado isso aí. Acho que, como você bem pontuou, Alex, aqui a gente trouxe esse assunto ainda de uma maneira preliminar, algo que nós já vemos, tanto o Cacheta quanto eu, a gente tem feito já faz uns 2 ou 3 anos com os clientes do Rabobank, mas a gente quer estender isso porque a gente acha que é algo que vai deixar a agricultura brasileira, o agronegócio brasileiro ainda mais forte, ainda mais competitivo. A gente já é muito competitivo dentro da porteira, já é muito competitivo. Quando a gente analisa daqui para frente várias variáveis, que a gente até soltou um estudo essa semana falando sobre isso, o Brasil é um país
competitivo frente à Argentina, frente aos Estados Unidos. Então, eu acho que é só realmente fazer a otimização, melhorar os resultados. A gente está, como você bem pontuou, de repente, se tiverem mais questionamentos, a gente sabe que 40 minutos, 30 minutos aqui é muito rápido para a gente fazer esse bate-papo, mas assim, se tiver mais perguntas, a gente pode estar à disposição para todos que nos acompanham aí, para trazer mais detalhes ou um pouco mais do como que a gente vê que pode ser feita essa estratégia, como pode ser colocada no papel e, de certa forma, contribuir para trazer essa temática que eu acredito que, assim como a gente sempre fala muito de temas agronômicos, mas também a comercialização, essa parte financeira, é algo muito importante para o negócio do produtor, para que ele se sustente no negócio por um longo período de tempo. Legal. Meus caros, José Cacheta, gerente de Rural Sales do Rabobank, o Vitor Ikeda, analista de grãos também do Rabobank. Obrigado pela participação de vocês, obrigado pela disponibilidade de vocês de estarem aqui discutindo com a gente esse tema tão importante que é a questão da comercialização. Mais do que comercialização é gestão de risco, é previsibilidade, é investimento, enfim, é foco no crescimento da atividade e de uma maneira saudável, de uma maneira segura. Obrigado, senhores. Voltem sempre. Obrigado, Alex. Muito bem. Tá aí, então, uma discussão bastante pertinente para esse momento que antecede o início da próxima safra. A gente sabe que a comercialização tem mudado aí nos últimos anos, principalmente em função de uma antecipação da comercialização, que vem acontecendo de forma bastante agressiva aí. Já temos negócios acontecendo para a safra que vem e para a safra de 2022 já, a gente sabe disso, mas você tem que se planejar, né, para evitar surpresas, principalmente na hora de vender a sua produção. Dicas importantes, portanto, desse planejamento, da forma como esse planejamento deve ser feito. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com outras informações e mais destaques.